E aí nós fomos até... Segundo bloco, Ademar Frederico Duff vai relatar para nós a continuidade da história do que representa o Cruz de Malta para Rio da Luz e Jaraguá. Depois, vamos dizer, nos anos 70, 80, já começou, vamos dizer assim, se profissionalizar mais o time, né? Já começou a se melhorar a qualidade do time, todas as condições do time. E fomos daí em 83, fomos a primeira vez campeão. 83, campeão da primeira divisão de Jaraguá, 84, bicampeão e 85, tricampeão. E em fevereiro de 86, nós fomos colocar as faixas lá com a presença do Jeque, que na época era o octacampeão estadual e disputava o Campeonato Brasileiro. E, enfim, o Jeque era um time poderoso na época, do Valdemiro Schindler, era presidente. E aí eles levaram o time lá com Nardella, enfim, aqueles jogadores famosos já na época. E aí foram lá o time das faixas no nosso campo. E dali para frente a coisa sempre só evoluiu. O time sempre, de ano a ano, sempre foi melhorando. E hoje nós temos uma muito boa estrutura lá, uma situação muito boa. E, por que não dizer, até uma das melhores da região, né? Isto. O clube revelou algum jogador, por exemplo, dentro do contexto do futebol catarinense brasileiro? Não, nós não tivemos. Nós tivemos ali jogadores que se destacaram, claro, e muitas vezes chegaram até aí em outros times, por exemplo, no JEC foram alguns para treinar e coisa, mas não emplacaram, não saiu assim nada de importante para fora. Isto. Já o Vitória do Rio da Luz revelou o Felipe. Né? Felipe, exatamente. Nós, por exemplo, lá revelamos o Toto. O Toto se criou lá, o Toto começou a jogar futebol no Cruz de Malta. O Toto também foi um dos jogadores famosos no Brasil, jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo. Exato. E coisa, o Toto começou a carreira de futebol dele no Cruz de Malta. Isso. Quem administra hoje é o clube, seu Ademar? Hoje nós temos uma diretoria, né, que faz o presidente hoje é o Oldenburg, Alcino Oldenburg, é o presidente. E depois tem uma diretoria, né, toda composta assim, secretários e tesoureiros, e aquela diretoria que é sempre de 2 em 2 anos feita nova diretoria, né? E hoje nós temos essa diretoria atual lá. Mas o cara que sempre gostou lá e se dedicou bastante sempre é um tal de Ademar Duve lá do Rio da Luz. Esse sempre se dedicou bastante. E depois hoje ele tem um filho também chamado Ademir Duve, que também se dedica muito lá. Exatamente, que a gente sabe. Por que a criação do arquivo e também ao mesmo tempo do Museu do Cruz de Malta? Não, Ademir, eu fui sempre uma pessoa que sempre gostei muito dessa história, vamos dizer, de todas as coisas que você tem, que eu sempre digo, quem não preserva o passado, o futuro não merece. Então, eu acho isso fundamental, que você preserve o passado, né? E mantém isso aí. Por exemplo, o que nós temos lá em fotos da história do futebol de Jaraguá, isso ninguém tem. Porque, e se você, vamos dizer, em 1970 ou 60 jogou no Cruz de Malta, tem a foto lá dentro com a presença sua lá, né? Isso eu acho fundamental, por isso eu me dediquei muito a isso e fui resgatando tanto que eu tenho lá, vamos dizer, reportagens de jornais dos anos 70, 80, eu tenho tudo guardado, tudo arquivado lá, que saiu em jornais de Jaraguá, enfim. Eu tenho tudo guardado lá também, né? Então eu sempre gostei muito dessa parte e eu digo, você tem que realmente preservar a história, isso é fundamental. Aquilo que vocês fazem aqui dentro do arquivo de Eugênio Vitor Schmeck, que vocês estão fazendo, isso é fundamental, porque não adianta lá na frente dizer, meu pai era isso, era aquilo e coisas se ninguém sabe se era mesmo, né? Exato. Qual a mensagem que o senhor dedica para o esporte amador de Jaraguá do Sul, justamente sendo o senhor o baluarte e o incentivador
né? O que se faz, por exemplo, no Cruz de Malta, tá? Também toma-se base os outros clubes, os outros de uma forma diferente, mas enfim, né? Mas o senhor é a pessoa de destaque. O que o senhor passa de mensagem para que todas essas pessoas se enganjem a favor da história e da memória do futebol amador? Porque vocês são raros nisso. Eu digo, Ademir, eu acho que todos os bairros nossos, como Rio Cerro, Rio da Luz, Garibaldi, Santa Luzia e coisa, sempre tem aquelas pessoas que gostam do esporte. Um gosta mais da sociedade de tiro, o outro gosta mais de basquete, o outro gosta mais... Mas a pessoa que gosta do futebol, não custa nada ela se dedicar e chegar no seu vizinho e dizer, seu João, ajuda com um saco de cimento, para nós queremos melhorar isso lá. O senhor ajuda lá com um dia de serviço. Eu tenho lá um caderno guardado. Quando nós iniciamos, um dava um bolo, o outro dava uma galinha, outro dava 1 quilo de manteiga, o outro dava... Assim, para nós fazermos a festa de inauguração. É pouca coisa, mas ajudou. Foi viabilizado graças a essa colaboração desse pessoal. Está tudo marcado, eu tenho um caderno lá onde diz ali, fulano de tal deu um bolo, outro deu um dia de serviço, outro deu, né? Assim. Então, isso é fundamental. Eu sempre digo, hoje nós temos um exemplo desse na Zonstiffa, ali no Ribeirão Grande da Luz, que é uma Ponte Preta onde tem pessoas, lá não tem indústria, lá não tem comércio, lá não tem nada assim para desenvolver o local. O pessoal vive da roça ou trabalha numa fábrica fora e coisa, mas tem tudo lá dentro, uma sede grande para a sociedade. Uma das melhores. Uma das grandes sedes de Jaraguá está lá. Eles têm lá um campo de futebol, que é a Ponte Preta, agora estão trabalhando. Então, esses dias eu fui lá, teve 2 daqueles colonos lá, trabalhando, um de servente e outro de pedreiro, e botando tijolo aqui, botando um tijolo lá, e coisa. E é dessa forma que as coisas acontecem. Assim nós iniciamos lá no Cruz de Malta na época. Tá certo, então, senhor Ademar Frederico Duvvi, agradecemos o seu depoimento e com certeza ele será muito rico para ilustrar a história do futebol amador e do associativismo, né, social ligado a essa cultura pé-bolística. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, tá, Ademir?